o Flamengo faz duas curiosas contratações, pelo menos em relação aos nomes, né? O Flamengo contrata o Daniel Thuram e também o Gabriel Lukaku. Multa de 50 milhões de euros e contrato assinado até 2027. Já já eu detalho para vocês. Em relação a sócio-torcedor, o Flamengo lança um novo plano de sócio-torcedor, né? Novas categorias, as antigas foram extintas e já já eu falo para vocês como será esse novo sócio-torcedor do Flamengo, mas já adiantando que tem um plano que vai agraciar os torcedores do Brasil inteiro, que é o plano Nação Sem Fronteiras, que você paga uma mensalidade, mas essa mensalidade 100% é revertida para você, caso você faça compras em um determinado aplicativo. Sobre a atuação do Flamengo contra o Central Córdoba, vamos falar sobre isso aí, porque realmente Libertadores não aceita desaforo. E em relação ao nosso Sub-20, empatamos contra o América Mineiro, mas temos que observar uma situação. O Sub-20 do Flamengo começou a jogar igual ao time do Felipe Luiz, então isso demanda tempo. Mas é muito parecido o modo de jogo, né? De chamar o time adversário. Já já eu falo mais detalhes para vocês. E no nosso feminino, perdemos para o Botafogo, mas ainda temos chance de título na última rodada contra o Fluminense. Essas e outras vocês encontram agora aqui na Fla Geral TV. Então, se vocês puderem, deixe seu like, se inscreva no canal Fla Geral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E agora uma curiosidade bem curtinha para falar sobre o Mundial de Clubes. Flamengo jogará esse Mundial a partir de junho. Isso aí todo mundo sabe, a ansiedade está lá em cima, está a mil. E a FIFA, ela divulgou que alguns jogos terão cargas a mais de ingressos, né? A primeira carga de ingressos foi vendida, a segunda carga de ingressos foi vendida e agora a FIFA coloca mais uma carga extra em alguns jogos, né? Como é o caso de Flamengo versus Chelsea. Para quem não sabe, essa partida do Flamengo contra o time europeu é a terceira partida mais procurada por torcedores. Então, por isso, dessa carga extra da FIFA. No ranking do top 3 estão os seguintes clubes: Bayern de Munique versus Boca, na primeira colocação em relação à procura de ingressos. Na segunda colocação, Boca versus Benfica. E na terceira colocação, Chelsea versus Flamengo. É isso em relação ao Mundial de Clubes, apenas uma curiosidade. Vamos partir para cima, chegar o mais longe possível e fazer um Mundial de Clubes digno da altura do rubro-negro. Vamos partir para cima deles e é isso em relação à procura de ingressos. Muita procura, porque a nação rubro-negra ela não é nacional. A nação rubro-negra ela é mundial. E rapaziada, falando agora sobre Sub-20 e também sobre futebol feminino, vou começar falando sobre o Sub-20 porque a gente precisa de uma análise um pouquinho mais profunda, né? Não só apenas o resultado. O Flamengo jogou contra o América Mineiro dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro e empatamos por 0-0. Agora, uma observação, né? Eu já acompanho esse Sub-20 há muitos anos e realmente aquele planejamento, aquele esquema de mudar o time do Flamengo, do Sub-20, para jogar parecido com o profissional ou igual ao time do Felipe Luiz, isso está sendo colocado em prática. Então, demanda um pouco de tempo para os jogadores se adaptarem. Eles estão há anos e anos jogando de uma forma. Não, igual o Boto falou, na base, lógico, se a gente conquistar títulos, se a gente vencer as partidas, excelente, mas o principal objetivo da base é fornecer jogadores ao time profissional. E se esse time da base estiver jogando parecido com o profissional, no mesmo esquema tático do profissional, fica muito mais fácil a adaptação do jovem jogador quando ele chega no time principal. E isso está sendo posto em prática, galera, mas não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Não é algo fácil de acontecer. Isso demanda tempo. Por quê? Do mesmo modo que o time profissional joga, né, com a bola indo para o goleiro, o time do Flamengo chamando a marcação, saindo com qualidade para poder abrir espaço na zaga adversária, isso está acontecendo no Sub-20. A gente pôde ver claramente isso, né? O goleiro Léo Nanete jogando muito com os pés e a adaptação, ela demanda tempo. Então, o jogador
que estava acostumado, né? O goleiro só estava acostumado a pegar a bola ou jogar com a mão para algum jogador do Flamengo ou dar aquela bicuda para frente, fazer aquele lançamento. Só que agora ele toca para o zagueiro toca para o lateral e assim por diante. A gente não está mais vendo muito bicão, muito lançamento no nosso sub-20, jogadores em posições diferentes. O Chola jogou pela direita dessa vez, né? Aberto um pouco pela direita, mais centralizado de vez em quando, que não é uma posição que a gente está acostumado a ver o Chola. O Chola geralmente joga aberto pela esquerda. Então era isso que eu queria pontuar. Realmente o América Mineiro mereceu vencer? Eles tiveram mais chances. O goleiro Léo Nanete trabalhou muito mais. Só que a gente está numa fase de adaptação para esse novo esquema tático. Não é da noite pro dia, tá? Então é isso que eu queria detalhar para vocês em relação ao sub-20. Deu para ver nitidamente o modo que o Nuno Campos está treinando o Flamengo, porque até hoje ele não pode ficar na beira do campo por causa de problemas ali em relação à documentação trabalhista, ok? Isso aí tem que ser resolvido o mais rápido possível, porque a presença do treinador à beira do campo, ela é importante para os jogadores. Em relação ao nosso feminino, né, o futebol feminino, na Copa Rio Feminina, o Flamengo ele perdeu por 2-1 para o Botafogo, né? Essa foi a penúltima rodada para o Flamengo e a última rodada para o Botafogo, porque Flamengo e Fluminense eles têm um jogo a menos. O Flamengo começou perdendo, né? O Botafogo jogou no Newton Santos, fez 1-0. E aí as meninas rubro-negras, né, mais especificamente a Leidiane, ela conseguiu empatar a partida. Só que no final do jogo o Botafogo fez mais um gol e aí o título ficou para a última rodada. Porque caso o Flamengo empate com o Fluminense, o Flamengo leva o título da Copa Rio, bicampeonato da Copa Rio, ok? O Flamengo está com 14 pontos, o Botafogo está com 15 pontos e o Fluminense está com pontos a menos do que Flamengo e Botafogo. Então, caso o Flamengo empate, o Flamengo está na segunda colocação, ele será o campeão por causa do saldo de gols. Então vamos torcer para que a próxima partida Flamengo e Fluminense a gente consiga levantar o caneco. É isso em relação ao futebol feminino e ao futebol sub-20 do Flamengo também. O futebol de base que a gente sempre consegue comentar quando tem transmissões. E as transmissões são muito importantes para a gente saber o que está acontecendo com as nossas joias e também como está jogando o Flamengo, né? Será que realmente eles estão implementando esse modo de jogo? E sim, pelo que a gente pôde ver na última partida. Acredito eu que daqui a 2, 3 rodadas os jogadores do Flamengo Sub-20 já estarão muito mais afeiçoados a esse estilo de jogo e jogarão bem melhor do que aconteceu nessa última partida. Com um detalhe, tá? O Lohan, mesmo ele não fazendo gol e não dando assistência, porque foi 0-0 o jogo, mas ele tá começando a se soltar mais, tá distribuindo mais as bolas, tá tentando partir para cima, então vamos ter a esperança também que o Lohan ele consiga evoluir bastante e voltar para o time profissional e ajudar também os atletas lá do time do Felipe Luiz. É isso sobre o Sub-20 e o futebol feminino, lembrando que a Fla Geral, ela faz a cobertura de tudo, né? Futebol feminino, basquete, base do Flamengo e também do time profissional. E nação, apenas uma curtinha aqui, o Flamengo ele lançou novos planos para o programa de sócio-torcedor, né? O objetivo do Flamengo é atingir os 45 milhões, 50 milhões de torcedores que a gente tem espalhados pelo Brasil inteiro. E para isso, o Flamengo ele mudou as categorias. Agora, o pessoal que vai para o Maracanã, né, os planos de sócio-torcedor que dão direitos a ingressos para todos os jogos, né, para você ter prioridade na compra, eles foram para 3 categorias: Nação Maraca 1, Nação Maraca 2 e Nação Maraca 3. Nação Maraca 1 é um plano mais caro, né? Custa R$ 325 por mês e dá direito à prioridade AA. Quando abrem as vendas dos ingressos, esse Nação Maraca 1 é que tem a prioridade maior. Antigamente era o plano sócio diamante. Em relação ao Maraca 2 e Maraca 3, né? Maraca 2, 150 por mês, Maraca 3, se eu não me engano, R$ 61 por mês. Esses planos, eles dão uma prioridade abaixo do Maracanã 1. Só que dessa vez o Flamengo fez o seguinte: 10% das cargas de ingresso ficarão para o Maraca 2 e ficarão para o Maraca 3, né? Dando assim fim àquele problema que
tinha, né, do sócio diamante comprar tudo e não sobrar nada pro restante dos sócios torcedores. Então é isso. 3 planos para quem frequenta o Maraca, vantagens para quem for 4 jogos seguidos. O Flamengo tá com esse objetivo de aumentar os sócios torcedores. E para isso eles fizeram um plano do Nação Sem Fronteira, porque um estudo mostrou que apenas 2% dos torcedores do Flamengo eles frequentam o Maracanã. Os 98% restantes foram agraciados com esse programa de Nação Sem Fronteira, né? Essa categoria do sócio-torcedor Nação Sem Fronteira. Funciona no seguinte esquema: 2 ingressos por ano vocês poderão comprar, jogos fora do Rio de Janeiro, jogos fora do Maracanã. Você mora lá em Salvador, o Flamengo vai jogar em Salvador, vocês podem ter direito ali a 2 ingressos por ano, pagando o preço de R$19,90. E tem uma situação muito interessante, né? A maioria dos torcedores que frequentam jogos, ou que assistem jogos do Flamengo, né? A maioria toma uma brejazinha, toma um refrigerante vendo o jogo. Esse plano Sem Fronteiras, cada torcedor vai ganhar um cupom no mesmo valor da mensalidade para poder trocar por bebidas no Zé Delivery, no aplicativo, né, que é parceiro do Flamengo. O Flamengo embolsa esse dinheiro e o torcedor ganha esse cupom em compras acima de R$70. Então, o torcedor comprou R$70 em bebida, R$20, que é o que ele pagaria para o plano, ele ganha de cupom. Então sai praticamente 0 a 0 para quem gosta de tomar uma brejazinha ou para quem bebe um refrigerante, que usar o aplicativo do Zé Delivery, ele consegue essa vantagem. Então o Flamengo almeja sim mais de 20, 30 milhões de sócios torcedores por causa desse benefício, principalmente do Nação Sem Fronteiras. É isso sobre o novo sócio torcedor do Flamengo. Acredito eu que suba bastante esses números. Acredito eu que subam bastante esses números dos sócios torcedores e que dê tudo certo, né? Porque quanto mais dinheiro o Flamengo tiver, mais craques a gente contratará. Falando sobre mercado da bola, o Flamengo fez 2 contratações para o Sub-16, o rubro-negro, tá? Os nomes são curiosos, tá? Thuram e Lukaku. Os 2 jogadores foram contratados, né? Daniel Thuram e Gabriel Lukaku. Os 2 jogadores são de 2009 e eles estão vindo para o nosso Sub-16. Segundo o jornalista Guilherme do Flazoeiro, a multa é gigantesca, né? 50 milhões de euros e o contrato até o fim do ano de 2027. O Daniel Thuram é um jogador que já jogava na categoria de cima, no Sub-17, mas ele vem para o Sub-16 do Flamengo. Tanto ele quanto o Gabriel Lukaku, eles podem sim, se o Flamengo precisar, jogar na categoria de cima, mas eles vêm principalmente para jogar no Sub-16. O Daniel é zagueiro e o Gabriel Lukaku, ele é um volante. Então, que eles consigam performar muito bem no nosso Sub-16 e caso o Flamengo precise, eles performem também no Sub-17. Mas é isso que o Flamengo sempre fez, né? Pincelar jogadores na base em outros clubes aqui no Brasil, trazer eles para o Flamengo e fazer com que o jogador eleve o seu nível, ajude-o no time profissional, ou o Flamengo faça uma venda e consiga botar um dinheiro no bolso, botar um dinheiro também no bolso da família do jogador. É isso, a nossa base, o principal foco é formar jogadores para o time profissional. Caso não dê certo, a gente negocia os jogadores e fica ainda com uma farpela. É isso em relação a contratações da base, apenas uma curtinha aqui, e nomes muito curiosos, né? Daniel Thuram e Gabriel Lukaku. E comentando sobre a nossa derrota para o Central Córdoba pela Libertadores da América. Galera, é o seguinte, na minha opinião, Libertadores não aceita deboche, ok? Você pegar um time e poupar os principais jogadores para jogar contra um time argentino, pode ser qualquer time, de qualquer nacionalidade, na Libertadores, é realmente um tiro no pé, na minha opinião. Por quê? Libertadores, galera, não é campeonato carioca, não é campeonato brasileiro, apesar do campeonato brasileiro ser um campeonato difícil, mas Libertadores os caras entram a 220 volts. Eles jogam com uma raça, ainda mais time argentino, joga com uma raça assim, algo que a gente não vê normalmente. E quando você tá do outro lado,
e você vê, o time do Flamengo vai poupar 3 jogadores de seleção brasileira, desculpa, galera, mas na minha opinião é menosprezar o adversário. O adversário entrou com a faca nos dentes e venceu a partida, tá? Flamengo, mais uma vez, desperdiçando gols, né? Dessa vez a gente não tivemos tantas oportunidades, mas as que a gente teve, nós geralmente desperdiçamos. Então, é uma situação complicada, né? A Libertadores, ela realmente não dá vacilo, não dá brecha pra gente dar mole. A próxima partida será contra o LDU lá nas alturas. Seria aquele jogo pra gente falar, se a gente perder, não será algo tão assim surreal. Agora, perder no Maracanã pro Central Córdoba complicou a gente na fase de grupos, e é o que eu digo sempre. A próxima fase, as oitavas de final, caso a gente se classifique na segunda colocação, a gente joga a partida decisiva fora de casa. E, historicamente, isso nunca foi bom para o time do Flamengo. Complicado, o Wesley até discutiu com um torcedor depois do jogo, né? Depois o Wesley pediu desculpa pro torcedor e depois ele apagou esse post que ele pediu desculpa. Só que o nervo fica à flor da pele. Não é o fim do mundo, lógico que não é o fim do mundo. Que sirva de aprendizado pro Felipe Luiz não cometer esse mesmo erro da próxima vez, tá? Existe uma filosofia, é lógico, no Flamengo, o Felipe Luiz falou que não existe prioridade, mas o BAP já falou, né? O BAP falou na entrevista com o João Guilherme que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas, na minha opinião, não devemos ter prioridade, né? O que a gente não pode, na minha opinião, é poupar na Libertadores. Porque o principal torneio pra mim é a Libertadores da América. Porque a gente vence o Campeonato Brasileiro, ele dá vaga pra onde? Pra Libertadores. A gente vence a Copa do Brasil, eles dão vaga, a Copa do Brasil dá vaga pra onde? Pra Libertadores. E a gente vence a Libertadores, dá vaga pro Mundial. Né? A Libertadores sempre foi o campeonato mais importante. Eu fiz até uma pesquisa no canal, né? 50% das pessoas falaram que todas as competições são prioridades. O restante, 34%, votou que a Libertadores é prioridade. Um pouquinho mais de 10% votou no Campeonato Brasileiro e, por último, ficou a Copa do Brasil. Então, esse negócio de poupar na Libertadores, eu não acho correto. E a gente pôde ver dentro de campo, né? O Felipe Luiz indo bater o recorde aí do Jorge Jesus, já indo para quase 30 jogos sem derrota, e aí a gente perde por bobeira, porque se a gente tivesse colocado o Gerson, o Wesley no começo do jogo e o Eric Pulgar, a gente poderia tirar os jogadores no segundo tempo, quando o resultado já estivesse um pouco mais resolvido. Aí ficou complicado, aí encheu de atacante, aí botou o Pedro também. Pedro sem nenhum ritmo de jogo, mas ritmo de jogo ele consegue entrando em campo. Entrou na rabuda, né? Entrou numa situação complicada pra caramba. Infelizmente perdemos essa partida. Que a gente consiga um resultado positivo contra a LDU, mas será dificílimo. Jogaremos nas alturas, mas não é aquela altura desesperadora, como foi no ano passado. Boa sorte aí ao Felipe Luiz e que sirva realmente de aprendizado. Libertadores não aceita deboche. Libertadores não aceita arrogância, não aceita salto alto, né? Achar que já ganhou. Foi assim contra o Táchira. Só que o Táchira é um time, pelo que a gente está vendo, é o time mais fraco do grupo do Flamengo. Perdeu de novo dessa vez para a LDU. E a gente achou que poderia, pelo menos passou isso, né? A impressão foi essa, que a gente poderia vencer o jogo a qualquer momento. E não foi isso que aconteceu. Então que sirva de lição, não é o fim do mundo, não é um caos total, não é terra arrasada. O Felipe Luiz perdeu a sua primeira partida nessa temporada de 2025. Mas temos que ter total concentração, principalmente na Libertadores. Eu queria saber a sua opinião. Brasileiro é prioridade para vocês? Vocês acham que o mais importante é ganhar o Brasileiro, em detrimento aí da Libertadores e da Copa do Brasil? Ou vocês acham, assim como eu, que a Libertadores é o principal, mas temos que ir com força máxima para todas as competições? Sua opinião é muito importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rubro-negra, tenham um fim de semana abençoado, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.